Eu sou a doutora Cláudia Mello Ferber, pediatra homeopata com pós-graduação em psicossomática e psicopatologia. Como fazer para nós diminuirmos as doenças, o surgimento das doenças, né? E faz tempo, amigos, que através do diálogo eu venho tentando trabalhar os meus pacientes no sentido de fazer com que eles percebam o núcleo de onde emanam as doenças. Nem sempre eu conseguia alcançar um bom resultado. E aí eu decidi então escrever um pouco, né? Eu escrevi aqui umas linhas, esperando que desta maneira haja tempo para nós refletirmos um pouco mais sobre o assunto e que também nós possamos fazer uma crítica sobre esse tema, confrontando às vezes com o relacionamento com as pessoas dentro do nosso lar, né? Principalmente o nosso filho. Bom, vocês sabem que tudo tem efeito e o efeito encontra uma causa, tem que ter uma causa, né? E essa causa é o pensamento. É aí onde nós vamos atuar. Primeiro, vamos lá, a gente imagina algo, né? A gente cria esse algo mentalmente, né? Aí estuda as regras e consequências, se nós temos o hábito de pensar antes de fazer, para depois levar essa ideia no campo prático, certo? Isso de uma maneira geral. A própria natureza encontra fundamento nessas leis, né? Uma lei universal de causa e efeito. E aos poucos, nós todos vamos tomando ciência dessas leis e sabendo que elas não são só no campo físico, material, mas nós estamos percebendo que também no campo mental, né? Como a gente sabe que não existe nada por acaso, né? E a razão acaba fazendo com que nós aceitemos a existência de uma mente superior, de um Deus ou de uma fonte de toda essa sabedoria. Muito bem, vamos analisar, né, o nosso dia a dia com os nossos filhos, com a nossa vida profissional, as pessoas que trabalham com gente, com a nossa vida social, né? Nós podemos afirmar que o nosso pensamento é quem molda as situações que nos cercam. Inicialmente, nós adotamos determinada linha de pensamento e logo a seguir passamos a agir daquela forma, influindo diretamente no nosso meio ambiente. E as consequências, elas tornam-se físicas, intelectuais e morais. Tudo procede do pensamento, não é? Então, por exemplo, se nós começamos a pensar que aquela pessoa nos magoou, e aí nós começamos a ter um sentimento de melindre, e aí vem a revolta e a raiva e talvez o desejo de vingança. Você entendeu? Tudo começou lá no pensar. E aí esse pensar e esse sentir moldam a nossa atitude. E é aí que nós queremos tocar, né, nesse assunto delicado, da onde as doenças começam. Elas começam de dentro para fora. E o que é mais dentro? É o pensamento, é o sentimento. Para então nós colocarmos em prática, em atitudes e até adoecendo o nosso corpo físico. Muito bem. No aspecto médico, né, vamos pensar no caráter de emergência, quando nós estamos diante de uma situação grave, nós muitas vezes podemos alterar aquele efeito, como por exemplo, né, um câncer maligno através do bisturi, um corticoide, um beta-bloqueador quando estamos diante da asma, da bronquite, né? Quando temos aquelas células malignas disseminadas pelo corpo, a radioterapia, a quimioterapia, a monoterapia, né? Nós podemos pegar e atacar diretamente esse efeito, né? Todavia, enquanto nós não corrigirmos a causa, a doença continuará a se manifestar. Como se fosse ervas daninhas, né? Por exemplo, elas continuam brotando, mesmo depois de a gente arrancá-la até pela raiz. Elas só vão ser eliminadas quando nós conseguimos eliminar por completo as sementes, certo? Então você tira a raiz, mas deixou a semente, ela volta a crescer. E é isso em termos de doença, é aí que nós estamos tentando hoje refletir juntos e chegarmos na causa, né? Nas sementes. Aqueles que, como nós,
médicos homeopatas, né, que adotamos, né, os medicamentos homeopatas, nós buscamos alcançar o núcleo do sofrimento da pessoa, né? Então, o que nós fazemos através da anamnese, das entrevistas? Nós colhemos lá a história, nós vamos pegar as informações passadas, até a de uma criança, até do gestar. Qual o pensamento, qual o sentimento durante a gestação que ela teve, quais situações de conflito, situações que possam ter desequilibrado ela emocionalmente durante o gestar. Hoje já tem uma área da psicologia e da medicina chamada psicoembriogênese, né? Que é durante o gestar, que coisas à volta daquela mãe, né, pode atuar, né, nesse gestar da criança. Mas nós já... Na anamnese dos homeopatas, nós sempre perguntamos isso, né? Nós vemos as informações de todas as doenças, as informações das doenças dos pais, da mãe, dos irmãos, é importante para nós, né? Mas não só as doenças físicas, né? Porque isso o médico alopata também faz, mas as emocionais, né? As coisas que acontecem no seio familiar, tudo isso para nós é importante, né? Tudo que acontece no dia a dia, no relacionamento dela com os amigos da escola, quando é uma criança, da faculdade, se já está trabalhando com os amigos, né, da sua vida profissional, como ela é diante da postura daquilo, ela conseguiu dentro do trabalho dela se sentir feliz com o que ela faz, como é a relação com o cônjuge, como é a relação com as pessoas que vivem na sua vida, no seu dia a dia, né? Tudo isso é importante para nós, né? Porque nós estamos olhando a pessoa como um todo, né? E qual é a sua reação direta diante dos fatos, das relações das pessoas, como elas agem com a gente, qual é a nossa postura, qual é a nossa atitude, como nós recebemos aquela situação que nos é apresentada no nosso dia a dia. Tudo isso faz parte de uma anamnese, né, do homeopata. Todos nós, principalmente as crianças, nos espelhamos nas pessoas com quem nós convivemos. E é verdade, né? A gente fala até assim, nossa, antes de você casar você era uma pessoa, agora você é outra. E às vezes nós pegamos nos repetindo até as coisas ruins das pessoas que a gente reclama, né? Da pessoa que convive conosco, nossa, eu não gosto disso na fulano, quando eu vejo, eu já estou fazendo igual, né? Embora eu critique. Os nossos filhos também, eles também absorvem, também acabam se espelhando, né, copiando aquelas atitudes que na nossa maneira de ver são aceitáveis, independente delas serem boas ou más. E aí nós vemos até em crianças que são adotadas. Nós falamos assim, puxa, se eu não soubesse que o fulano era adotado, eu nem saberia, porque ele parece o pai dele, igualzinho, fala do mesmo jeito, no mesmo tom, né, ou a mãe, ou aquela pessoa cuidadora. Então é importante a gente perceber que as atitudes, muitas vezes, elas são espelhadas, copiadas, quer sejam boas ou não, né, das pessoas que nós estamos convivendo. Se nós temos, por exemplo, nós temos que tomar cuidado, o hábito de mentir, né, ainda que seja mentirinhas tolas, por exemplo, nós falamos para os nossos filhos, e quem tá ligando aí, é a vovó? Ah, diz que a mamãe tá tomando banho, quando a gente não quer falar, né? Parece uma mentirinha tola, mas nós estamos passando a ideia para a criança do descompromisso com a verdade. Mais tarde nós reclamamos, né? Se nós agimos, gente, com muita dureza excessiva, com muita rudeza, nós estamos criando naquele indivíduo a inibição. Né? Se a gente age também o oposto, com muita flexibilidade, uma flexibilidade inconsequente, a gente nunca valoriza a boa disciplina, a boa ordem, né? O que nós estamos produzindo? Um indivíduo com uma postura irresponsável, né? Se a gente age com injustiça, principalmente, amigos, quando nós temos uma desproporcionalidade entre a falta e o erro cometido. Por exemplo, a gente fala, não pode sentar no sofá da sala que a gente comprou, né, a 12 prestações, para nós financeiramente aquilo era muito importante, com um copo de Nescau. O que acontece? A criança tá lá com um copo de Nescau, deixou cair, e aí você fica com uma raiva porque você pensa no preço material financeiro, e aí você põe ela 1 mês de castigo, né? A desproporcionalidade.
sem a gente entender que aquela criança, ela não entende quanto custa, né? E aquilo foi desproporcional. A desproporcionalidade entre a falta e o corretivo, e mesmo entre nós também, né? Cônjuges, um com o outro, com a nossa mãe, o nosso pai, e o nosso filho está vendo como nós agimos com o vovô e com a vovó, né? A desproporcionalidade entre a falta e a correção, percebe? Entre o mérito e a premiação, também tem isso. A pessoa fez uma coisa errada, a criança, né, o jovem, e nós premiamos ao invés de nós criarmos um mérito para tudo ter um mérito para você receber, né? E um mérito equivalente. Isso é importante, nós temos essa orientação no nosso dia a dia, nossa postura. Ou ainda quando a gente falta, né, o reconhecimento daquilo que a criança fez. Ah, você não fez mais do que sua obrigação, né? Tirou nota boa? Ah, tudo bem. Então, essas coisas, o descaso, a falta de reconhecimento, né? Tudo isso cria no indivíduo a revolta. Nós estamos aqui analisando juntos todos esses aspectos que influenciam no surgimento da doença. Porque a doença, ela não é só hereditária. Ela não é só com a predisposição genética. Existe uma chavinha que liga e desliga, né, aquela doença, aquele genoma no momento da emoção. E é importante a gente ter essa noção na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Contudo, se você trata com amor, né, mas um amor que está ligado à bondade, um amor que está ligado à justiça, né? O nosso filho faz uma coisa errada, a gente finge que não vê, passa a mão. O vizinho faz, a gente recrimina. Liga para o síndico, fala um monte, a criança está ouvindo, então cuidado, né? Quando nós agimos com bondade, com justiça, com firmeza de propósito, quando nós mostramos que nós temos um propósito em tudo que nós fazemos na vida da gente, né? O interesse também pelo bem-estar alheio, né? Quando eles estão observando tudo isso, quando nós estamos sempre preocupados com a pessoa que trabalha na nossa casa, com o profissional, estamos numa mesa, né, discutindo, a criança está escutando e nós estamos falando de um funcionário e nós somos mais flexíveis, mais condescendente, mais indulgente, mais misericordioso, mais compreensivo. Tudo isso a criança, ela está ali, né, absorvendo tudo isso que nós estamos falando, né? É importante que eles observem isso. Isso tudo, gente, o tratar com amor dissemina-se no ambiente, seja ele qual for, um bem-estar incalculável, né? Esse bem-estar no ambiente da nossa vida, da nossa família, cria a saúde que nós tanto desejamos, né? Quando nos dispomos a educar os nossos filhos, nós nos preparando-os para o futuro, nós temos que trabalhar, amigos, o ambiente do bem, o ambiente que nós estamos vivendo, tornando esse ambiente positivo, de forma a nós conseguirmos alcançar os resultados que nós queremos, né? Os resultados satisfatórios. Muito bem. As doenças adquiridas são a resposta da natureza dos nossos desvios de posturas. Doença adquirida são aquelas que nós, por exemplo, desviamos, como nós dizemos, fisicamente, com a alimentação, né? Comemos alimentos gordurosos, tomamos refrigerantes, e aí nós estamos desequilibrando o nosso organismo, é uma doença adquirida. Mas a doença mental, emocional, o desequilíbrio também atua no nosso corpo, no nosso organismo físico. Lembra que nós falamos que a criança está espelhando, copiando de cada um de nós? Então, se nós sempre respondemos agressivamente, sempre nos desequilibramos, sempre gritamos, falando em voz alta, né? E sendo rudes, o que acontece? Nós desequilibramos o nosso organismo e essa criança vai se espelhar, também vai atuar da mesma maneira, com tudo à sua volta, né? Então nós precisamos trabalhar o ambiente onde nós vivemos, tornando esse ambiente mais amoroso, né? Tantas vezes nós é que determinamos a doença, não só nossa, mas em todos aqueles que estão à nossa volta, né, no nosso caminho, até no nosso lar. Veja bem, nós precisamos tomar cuidado, né,
com as coisas que acontecem conosco, porque quando nós agimos assim, e a adolescente gosta de falar pra gente, olha, você agiu dessa maneira, você fala uma coisa, mas faz outra, né? Nós sempre encontramos frases pré-fabricadas, né? Explicando, sempre desculpando o nosso procedimento. Aí mais tarde acontece a mesma coisa. E aí a pessoa fala assim, nossa, ele sempre, né? O meu filho sempre tem uma desculpa para tudo. Sempre colocando a culpa nos outros, nas pessoas e nunca nele mesmo. Ele nunca consegue reconhecer o próprio erro. E nós não nos apercebemos que nós fizemos durante todo o processo da educação a mesma coisa. Quando nós somos pegos num erro, numa maneira de falar, numa postura, em algo errado, em que eles identificam, a gente procura sempre aquela frasinha, né? Aquela desculpinha para aquilo que nós fizemos. Pois é, educar é algo muito mais difícil, porque cada filho que nós vamos tendo, nós vamos educando a nós mesmos, nós vamos aprendendo a ter nova postura, um novo olhar, nós fazemos uma reviravolta dentro de nós mesmos, né? Encontra-se aí em literatura especializada histórias de pais que buscam médicos para quase que por mágica resolverem problemas de saúde resultando do desequilíbrio emocional do seu filho, né? Então querem uma varinha de condão. Isso acontece muito com homeopatia. Querem que as gotinhas mudem, né, a postura do seu filho, a maneira de agir, de falar, de sentir, e não observam que é algo muito mais profundo, é a ponta do iceberg, né? Que a doença, quando ela surge, ela é um grito de socorro de algo que está acontecendo na sua visão das coisas que estão acontecendo àquela criança. O sintoma é um grito de socorro da alma, da mente, do sentimento. A criança, ela não sabe muitas vezes verbalizar aquilo que ela está sentindo. Então o cérebro dela começa a trabalhar em sintomas, que chama-se a psicossomática, a organizar os desequilíbrios bioquímicos, orgânicos, para que ela adoeça, e aí a gente começa a observar o que está acontecendo com aquela criança. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando de manhã à noite, não temos tempo para olhar para aquela criança, ela adoece e nós somos obrigados a parar de trabalhar, a estar ao lado dela, administrando a medicação, vendo a febre, levando no médico, aí vamos preparar a comidinha, vamos dar na boquinha, percebe? Aquele momento extremamente da doença faz com que ele chame atenção, né, na nossa atenção para ele. E isso tudo nós precisamos perceber, precisamos ter esses olhos, abrir, despertar a nossa visão no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a criança, ela chega até verbalizar o que ela sente em voz alta, mas muitas vezes nós, pais, não temos tempo ou não conseguimos ouvir. Às vezes ouvimos lá fora as pessoas, mas não conseguimos ouvir o nosso próprio filho. Por isso, prestem atenção, prestemos, né, atenção. Quando nós médicos tratamos somente o indivíduo, né, e não cuidamos do meio em que ele vive, a situação adversa volta a se apresentar, pois no meio do ambiente as pessoas continuam plantando as sementes causadoras do mal. Lembra como nós estávamos falando das ervas daninhas? Se a gente não tira a semente, né, elas voltam. Por isso que o médico ele precisa olhar a pessoa, a criança, né, nós pediatras, como um contexto inteiro de tudo que está acontecendo à sua volta. Como é o seu pai, como é sua mãe, seu irmão, como é na escola, como as coisas estão acontecendo, se é um adolescente, um namorado, os amiguinhos. Essas coisas todas são importantes e nós precisamos entender o meio em que ela vive, porque senão aquilo vai se repetir, então você precisa ajudar a família de uma maneira geral, né? Certo dia, no consultório, eu presenciei um caso que vai exemplificar muito isso que eu estou dizendo. A mãe, ela se declarava feliz porque a medicação homeopática tinha reduzido aproximadamente a 10% a asma do seu único filho de 7 anos. Segundo ela,
antes da primeira consulta comigo, o menino, por mais de 2 anos, fazia diariamente inalações, tomava várias corticoides, medicações direto, né? Beta bloqueadores direto, cortisona sem parar, né? Assim como outros medicamentos. E contou que desde que aceitou o tratamento homeopático, apesar do frio imenso no inverno paulista, a criança não mais internava na UTI. Porém, ela tinha conseguido eliminar de todo o mal, quase, mas ficou ali 10% ainda, né? Então ela dizia que agora, todos os dias, parecia que o filho, né, estava tranquilo. E em alguns momentos ia entrar em crise. E ela já começou a perceber. Quando ele ia entrar em crise, ela pressentindo, administrava lá as bolinhas, né, da homeopatia, então ele ficava ótimo. Muito bem. Enquanto a gente conversava, né, a criança, embora distraída lá com um brinquedo que tinha na mão, agia de maneira bastante agitada, irrequieta, não parava quieta. E por diversas vezes a mãe apertou com rudez o braço da criança. Menina, vem cá, para menina, é assim que a gente faz, né? Demonstrando até raiva no olhar e no tom da voz. Como o comportamento do menino não se alterou, ela, não mais suportando aquelas traquinagens, ela disse-me numa voz bem alta, né, de forma que a criança pudesse, seu filho pudesse escutar. Ai, doutor, esse menino é muito mimado, pelo fato de ser filho único. Mas pensar no irmãozinho, Deus me livre, nem pensar. Depois da experiência que eu tive com ele, eu não quero saber de outro, né? E o garoto, que parecia que estava lá envolvido naquele brinquedo, imediatamente retrucou. Olha só. Ele disse assim: doutora, minha mãe gostaria de me vender por qualquer R$10 para que a paz dela voltasse. E aí ela sorriu, né? Muito sem graça, né? E tentando fechar o assunto, completou: ai, essa criança inventa cada coisa, né, doutora? Pois é, eu tô contando esse caso, né? Porque isso acontece muito, né? Mesmo que a gente jamais fale os nossos pensamentos em voz alta, as crianças, queridos, têm a capacidade de captar, de sentir, né, no coração através do olhar, do nosso olhar, né? Definitivamente essa mãe não percebeu que a permanência da crise da asma ir e vir, né, desse estado doentio do seu filho, estava justamente no reforço que ela causava a ela da insegurança, né? A criança estava compreendendo, entendendo de que a mãe não a amava, né? E isso é importante, muitas vezes nós amamos, mas o cansaço, a raiva, a irritação, quando nós vemos, nós estamos falando, agindo, ou até não falando, mas agindo, pensando, sentindo. E isso a criança tem a capacidade de captar o não verbal, tá? Ela tem a capacidade, ela vive conosco. Ela sabe quando a gente tá bem, quando a gente não tá bem, quando o que nós falamos condiz com o que nós sentimos, o que nós pensamos. Por isso, é importante a gente tomar cuidado, né? Nós contaminamos o nosso ambiente. Pois é, os nossos pensamentos contaminam ou plasmam o meio que nós vivemos. A energia que sai de dentro do nosso coração, ela é sentida até mesmo pelos animais, pelas plantas, né? Se é uma energia positiva, a gente vai constatar, né, que existe saúde nos nossos passarinhos, cães, gatos, né? Mesmo nas plantas, elas crescem viçosas, né? As cores ficam mais fortes, né? Agora, por outro lado, se a energia da nossa vida, do nosso ambiente é muito negativa, provinda, por exemplo, de revolta, né? De ódio, de ressentimentos, de mágoa, de insegurança, até mesmo de abandono. Esse ambiente é um ambiente desarmônico. O que acontece, gente, com a plantinha? Ela murcha. O peixinho, o passarinho morre, né? O gato, o cachorrinho adoece. Percebem? E as crianças, amigos, elas são esponjas que absorvem todas essas energias, que pode afetar positivamente ou negativamente tanto a sua estrutura física como a sua estrutura mental, né? Então, quando a gente fala de ambiência, nós estamos falando, inclusive, queridos, dos pensamentos ocultos
que, embora não sejam exibidos através da palavra, têm bastante força, tanto para elevar como para abaixar o tônus vibrátil daquele recinto. É isso. Nunca é demais a gente ressaltar que nós todos, amigos, somos responsáveis também pelo que pensamos, pois esses pensamentos afetam não só a terceiros, como também a nós mesmos, né? Porque quando nós sentimos um pensamento positivo, nós vamos resplandecer no nosso corpo primeiro para depois, né, a gente emanar para as pessoas à nossa volta, né? Mas se o oposto acontecer, se o nosso pensamento é negativo, o que vai acontecer? Vai desequilibrar primeiro o nosso corpo e depois desequilibrar tudo que está à nossa volta. Por isso, a importância de nós médicos sabermos o que está acontecendo no ambiente familiar, as situações que estão ocorrendo no ambiente familiar, né? Muito bem. A medicina chinesa até já relaciona várias doenças, é uma medicina milenar, né? Falando sobre doenças no peito, com mágoas, ressentimentos, né? Relacionados. Doenças, por exemplo, como ódio, que afetaria o fígado, a raiva, o rim e assim por diante. A psicossomática, ela faz essa interpretação, né? Tem um livro chamado Diga-me onde dóis e te direis, né? Quem és? Te direis aonde está doendo. Diga-me, como é que é? Diga-me onde dói e eu te direi qual a tua doença. É mais ou menos assim o nome do livro. Eu esqueci agora, mas é um livro muito interessante porque através da dor ele faz a interpretação, né, no corpo, aonde está na alma, do pensamento, no sentimento, onde você quiser dizer, na psique, aonde está adoecendo que está causando aquela doença. É através da doença física é que nós vamos chegar ao entendimento do desequilíbrio emocional, a causa, para depois a doença, o efeito. E aí, né, que nós estamos voltando ao início. Então, qual é a conclusão? Busquemos disciplinar os nossos sentimentos e pensamentos através de um alto esforço pela reformulação da nossa maneira de viver, de ver as coisas, do nosso jeito de agir, para nós conseguirmos aquilo que nós queremos, a paz e a tranquilidade no ambiente em que nós estivermos. No controle da nossa mente, amigos, não pode haver dúvida, tá? Não pode faltar a justiça, não pode faltar o amor, para que justamente esses caminhos que nós percorremos através da prudência vá irradiando essa paz eterna, esse equilíbrio à nossa volta. Se você acredita numa força maior que preside os nossos dias, quando você se dirigir a essa força, não pensa para te livrar de doenças ou das infelicidades, mas pensa assim, que essa força te indique qual é a postura, qual é a mentalidade que está causando essas condições adversas para que você possa trabalhar na sua correção. É aí, buscar a causa de tudo, é aí o ponto que nós chegamos. Então, eu agradeço a sua presença, o seu ouvir, né, até aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma.